gente lida com a periculosidade, com o estresse emocional muito grande. Tá em ação no campo ou chega até você, uma pessoa que você conhece, cresceu com você. Se eu agir de maneira incorreta contigo, assim, quebrando um galho, te favorecendo, eu e a corregedoria vai estar de olho nas minhas decisões e eu que vou ser responsabilizado por isso. O que você julgaria essa capacidade de lidar com essas situações sem ser soberbo, sem ser arrogante? Não tem como eu fazer nada diferente do que a lei estabelece. O policial não tem como adivinhar o que está dentro do moletom ali. Se tá uma barrinha de cereal, um doce, ou se tá uma arma, né, de fogo, uma arma branca. Eu não tento levar pelo lado pessoal, eu vou pelo lado profissional e humano. Não é fácil, eu já tive uma situação assim, bem complexa, que eu peguei no meu trabalho. Nossa. Ela ainda estava viva. Pessoal, nós estamos hoje aqui para mais um bate-papo agregador, viu? Tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. E hoje nós convidamos um amigo que eu considero muito, que é o Dr. Alessandro, delegado aqui em Campo Belo. E eu queria desde já aí, o Dr. Alessandro, perguntar, o Dr. Alessandro, ele é natural de Campo Belo, como é que é? Viveu a vida inteira aqui, é de fora ou não? Conta um pouquinho aí. Boa tarde, pastor, a todos aí que acompanham aqui no estúdio GM Filmes. É um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo com o senhor, com um amigo meu. Respondendo essa primeira pergunta, sou natural de Campo Belo mesmo, né, vivi minha infância toda aqui, saí para estudar, fiz o curso de Direito na Universidade Federal de Ouro Preto e assim que terminei o curso já retornei para Campo Belo, onde advoguei um período com meu pai é advogado aqui em Campo Belo, e estudei para concurso. Passei, fiquei 1 ano trabalhando como oficial de justiça no Tribunal de Justiça aqui em Campo Belo, no Fórum, e depois, né, passei para o concurso de delegado de polícia, onde assumi, né, em 2013, fui designado aqui em Campo Belo, onde eu estou desde março de 2013. Esse desejo, assim, Alessandro, para ser delegado, era um negócio de família? Como é que era ou não? Tem algum delegado na família? Surgiu, brincava desde criança de ser polícia, igual assim, a maioria dos meninos, que geralmente é meio que natural, né? Um exemplo, eu brincava muito com o negócio de polícia ladrão. Às vezes eu converso com alguns amigos que são policiais, poxa, eu punho meus amiguinhos já, dava geral, eu já queria ser policial. Como é que foi essa construção do desejo de ser? Foi no curso ou não, ou já era desde pequeno? Então, pastor, na verdade, assim, na infância a gente sempre gosta, né? Nós meninos, assim, eu sempre brinquei também, e tem o glamour, né, assim, da profissão, né, assim, aquela idealização que a gente vê nos filmes, especialmente depois a gente vai ficando mais velho, assim, aqueles filmes de ficção científica, aqueles filmes daquelas investigações complexas, CSI. Então isso, queira ou não queira, vai influenciando a gente. Mas, assim, próximo a mim não tem ninguém, até mesmo na carreira de policial. Eu tenho uma prima, eu falo prima, mas não é próxima, que é a atual chefe de polícia de Minas Gerais, a doutora Letícia Gamboge. Ela é de Cristais, mas nós temos um parentesco. Eu conhecia de ouvir dizer, né, durante a minha infância, adolescência, mas eu fui a conhecer pessoalmente, conversar com ela depois que eu ingressei na carreira, né? Eu nem sabia que ela era delegada de polícia e ela trilhou uma carreira brilhante. Hoje, depois que eu entrei para a carreira, é uma inspiração para mim, tanto que hoje ela é a 01 da Polícia Civil, né, a chefe de polícia, já tem um dos períodos mais longos de chefe de polícia, né, aqui em Minas Gerais, desde o início do governo Zema. Então ela trilha esse caminho, eu tento trilhar também, aprender muito com ela, troco muitas figurinhas, então ela é uma inspiração hoje. Mas não foi durante o curso que eu fiz de Direito, até mesmo no início dos meus estudos para concurso, não era o meu foco, delegado de polícia, ingressar numa carreira policial. Eu queria um concurso público para questão de estabilidade, um bom emprego, uma boa remuneração, né? Então fiz alguns concursos, né? Pensava antes na carreira do Ministério Público,
né, como promotor de justiça, juiz de direito e delegado de polícia. Eram os focos, né, que eu estudava. E como eu passei, né, para delegado, primeiro concurso assim que eu passei desse nível mais complexo, eu gostei muito da carreira, gostei muito na prática da carreira, em poder contribuir com a sociedade, em poder, né, fazer uma investigação, deixar um legado nessa área de segurança pública. Então, eu gosto muito da minha profissão, sinto um grande alegria, né, de pertencer à carreira de delegado, ser policial e a instituição Polícia Civil de Minas Gerais. Que bacana. Você formou quando mesmo, Alessandro? Eu formei em Direito no final de 2009. 2009. É isso. E quanto tempo depois, mais ou menos? Então, aí o concurso de delegado foram várias etapas, né? São 6 etapas. São 6 etapas? 6 etapas. A primeira de prova objetiva, né? Que é a prova de marcar X. Depois temos a discursiva, né? Dissertativa, prova oral, prova física, psicológica. Nossa. Né? Até provas, exame de títulos também. Então, na verdade, 7 etapas. E a primeira etapa desse concurso de delegado foi em dezembro de 2011. Né? Então, eu tinha quase 2 anos de formado, né, em Direito. Foi a primeira etapa. Só que foi finalizar as etapas do concurso, né, com a Academia de Polícia. Antes, né, quando eu ingressei, a Academia de Polícia era uma etapa do concurso também. Aí terminava a Academia de Polícia que a gente era nomeado delegado. Antes a gente era como acadêmico. Hoje já ingressa na Academia de Polícia já como nomeado. Não, já nomeado como delegado, ou escrivão, ou investigador. Mas na minha época era uma etapa. Então, considera como a nomeação em março de 2013, ou seja, mais de 2 anos, né, mais de 1 ano, né, do concurso, do início do concurso. E você conseguiu vir direto para Campo Belo ou não? Como é que é o Alessandro hoje em Campo Belo? Veio direto ou não passou por outras cidades? Eu vim direto, porque o concurso público, né, ele permite o seguinte, em razão da sua colocação no concurso, você tem opções onde existem vagas em Minas Gerais. Eu podia ir para qualquer lugar de Minas Gerais. Como eu fiquei em primeiro lugar do concurso, né, na Academia de Polícia, eu tive a oportunidade de escolher uma gama de cidades, e entre elas, Campo Belo. E analisando os prós e contras, né, assim, dessa situação, eu conhecia, eu já trabalhava aqui, já tinha trabalhado, né, estava trabalhando como oficial de justiça, então já conhecia boa parte dos policiais, sabia da boa índole deles, de uma equipe agregada, uma equipe que estava em franca evolução. Então eu optei por vir para cá do que arriscar em um lugar desconhecido. E não me arrependo, fiquei muito feliz de ter vindo. Então desde março de 2013 eu estou em Campo Belo. E assim, foi tranquilo, porque às vezes assim, eu converso com alguns conhecidos, amigos, que são policiais, etc. Alguns colocam na balança aquele esquema assim, ir para minha cidade atuar como policial, como delegado, etc. Tem aquela questão, talvez, assim, eu sou muito conhecido, minha família é muito conhecida. Você chegou a ter esse tipo de preocupação ou não? Por conhecer toda a cidade aí, assim, talvez você falou, não, mas é isso mesmo que eu quero. Porque às vezes eu já conversei com amigos que eles falam, não quero atuar onde a minha família está, onde eu estou, não, etc. Por causa, às vezes, dessa questão da repressão, que você tem que atuar, etc. Isso não foi um problema para você? Ou nem chegou a pensar nisso? Não, com certeza. E nessa balança, né, de prós e contras, vir para Campo Belo, esse foi, sem sombra de dúvidas, um peso que eu coloquei muito em contra eu vim para cá. Porque a cidade eu adoro, né? Sou daqui, gosto da cidade, tenho amigos, família, mundo, né, cara, toda aqui. Então, seria só ponto positivo. Né, uma cidade com boa qualidade de vida, um índice de criminalidade baixo, né, perante, se for analisar com as outras cidades. Certeza. Então, isso eram só pontos positivos. Mas essa situação de trabalhar na sua cidade natal, a cidade onde você conhece muita gente te conhece, uma profissão muito que causa, às vezes, a sua decisão, ela causa impacto na vida das pessoas, às vezes impactos positivos, muitas vezes impactos negativos, né? Causa, às vezes, um estresse. Então, também o fato de a carreira de delegado de polícia também propicia muitas atividades, às vezes, administrativas também, então, que tem que tomar decisões que podem desagradar. Então, isso eu colocava na balança como um ponto negativo. Assim, será que eu vou ser muito
perturbado, entre aspas, assim, porque eu não acho que serviço é algo negativo, né? Então, quando alguém me fala assim, não, desculpa te incomodar, mas isso... Eu falo assim, não, incomoda algum. Essa faz parte da minha profissão. E é um prazer poder ajudar dentro da legalidade, dentro do que eu posso fazer da maneira jurídica correta. Então, isso é um prazer. Eu sinto prazer quando eu posso ajudar, né, da maneira legalmente, né, estabelecida. Mas, assim, de fato, trabalhar na sociedade, aquele receio, será que eu vou ser um alvo, minha família, sabe? A gente fica, será que eu vou ter uma repressão? Também, porque às vezes você pode, um exemplo, tá em ação no campo, ou chega até você, uma pessoa que você conhece, cresceu com você, pessoa às vezes uma briga, uma confusão, uma questão familiar, ou até mesmo de algum outro crime, assim. Sim. A pessoa às vezes ser preso e de repente você falar... E já aconteceu, assim, com pessoas, colegas, né, pessoas que eram próximas. Eu sou uma pessoa esportista, então sempre joguei futebol também, então... nesses campeonatos da cidade, assim, então algumas pessoas que eu tinha contato acabou tendo desviando do caminho, acabou tendo que a gente agir, né, do ponto de vista da nossa profissão mesmo, e efetuar uma prisão, né, efetuar um indiciamento, né, para a pessoa responder por um crime, e isso é um dissabor, mas eu nunca enfrentei sequer uma ameaça direta, uma ameaça, uma retaliação. Claro que não ficam satisfeitos muitas vezes com as minhas decisões, com o que vai fazer. Tem gente que mistura, assim, tem gente que mistura as bolas, você acha? Eu conheço o Alessandro, talvez vai pegar leve dentro da lei, né? Já pediram, assim, às vezes, uma prisão, para assim, Alessandro, a gente joga bola junto, tal, não tem jeito de você quebrar um galho. Eu falei assim, olha, infelizmente, meu amigo, olha, futebol, amizade, mas aqui eu tenho que agir perante a legalidade, senão, quem vai responder por um crime seria eu. Se eu agir de maneira incorreta contigo, assim, quebrando um galho, te favorecendo, eu e a corregedoria vai estar de olho nas minhas decisões e eu que vou ser responsabilizado por isso. Então não tem como eu fazer nada diferente do que a lei estabelece. Eu vejo que você consegue com muita maestria, cara, porque assim, toda profissão, todo segmento... que você tem pessoas que destacam, eu vejo assim, às vezes nós mesmo no campo religioso, às vezes você pode encontrar o cara é um pastor, o cara é arrogante, o cara é empresário, o cara é arrogante, o cara é, sei lá, qualquer segmento, médico, qualquer um. Então, o que acontece? Eu vejo que você, com muita maestria, cara, assim, lógico que isso vem de base familiar, muito sólida, né? Você consegue, cara, ser um cara muito empático, humano, sabe entrar e sair dos lugares. Então, eu olho para o Alessandro assim, o que eu vejo? Eu vejo um cara que sabe entrar e sair. Eu vejo um cara que sabe se comportar, que não é assim, eu sou delegado, eu sou policial, eu tenho que ser arrogante, eu tenho que ser olhar altivo para todo mundo, superioridade, pelo contrário. Isso você acredita assim que é questão de base familiar, questão assim sua também, porque não é só graduação, né? Porque às vezes você faz um curso ali, você estuda, se forma, você tem a questão ética, como se pode, mas tem muitas coisas que envolvem também. Então, se você tem uma predisposição, às vezes você é uma pessoa arrogante, de tô por cima mesmo da carne seca, eu vou pisar mesmo, às vezes a pessoa acaba desenvolvendo. Mas eu vejo que você é um cara que com muita maestria consegue transitar. Tipo assim, às vezes a gente está em alguns locais de esporte, né, que a gente já teve, de futebol, eu vejo que você é um cara que sabe entrar, sabe sair, você não mancha a instituição, ser delegado e também assim, cara, principalmente você como cristão também, cara, eu vejo assim, o Alessandro, ele sabe entrar e sair, ele sabe se portar, um cara que sabe ser humilde, sabe se impor, lógico, se alguém quiser também passar dos limites, eu vejo que você é um cara que sabe impor ali, se impor. Isso você julga que é o quê, cara? É algo que vem base familiar, pai, mãe, criação, valores, bons princípios, que você é um cara cristão também, mas assim, da onde que vem essa capacidade do Alessandro? Não sei se você já refletiu sobre isso. Uhum. Não é só da formação, da graduação, eu acredito que tem algo a mais aí. O que você julgaria essa capacidade de lidar com essas situações sem ser soberbo, sem ser arrogante, sem ficar ali se achando que eu tô por cima da carne seca. O Alessandro acha que isso vem da onde? Ou de onde vem? Pastor, primeiramente, obrigado pelas palavras, assim, o senhor como um amigo e muito gentil também, uma pessoa que eu admiro muito, agradeço, né, as suas palavras. E com certeza, a formação jurídica, a gente conhece as leis, né, conhece a formação na própria academia de polícia, ela dá instruções,
Mas de lá de dentro sai pessoas de cada um de um jeito, por exemplo. Pessoas que gostam de se impor até mais fisicamente, de se impor até de maneira mais rude. Então, assim, com certeza a formação jurídica e de conhecimento da carreira policial, ela já não é suficiente para a gente agir, né, de uma forma como eu considero, com os princípios. E com toda certeza, os princípios basilares da minha vida vêm da Bíblia, da Palavra de Deus, porque nós vemos os exemplos, né, de Jesus. Jesus, uma pessoa que combatia, né, o pecado, combatia o que era errado, mas sempre de maneira de ternura, né, de maneira às vezes firme, né, às vezes não, sempre firme, nos posicionamentos corretos, mas com amor ao próximo. Então, assim, eu sempre tento me basilar em meus passos, o que faria Jesus. Então, com certeza eu tento, é um espelho, na verdade o modelo máximo de perfeição. Então, claro que eu sou pecador e tenho minhas falhas, mas eu busco, né, tento sempre buscar e peço sempre a orientação do Espírito Santo para me orientar, para eu estar agindo da maneira mais humana e cristã possível. E aí, consequentemente, minha família também, minha família cristã, ela sempre me ensinou esses princípios, a educação, né, poder servir ao próximo, como amar o próximo como a nós mesmos. Então, independentemente da situação que o infrator, que às vezes eu lido, né, diariamente, ele tenha cometido, eu não tento levar pelo lado pessoal, eu vou pelo lado profissional e humano. Então, assim, o cara cometeu um roubo, ele prejudicou uma pessoa, prejudicou, ele vai responder por isso. Mas nada impede, ele tá com fome ali, eu pego, faço um sanduíche, dou um sanduíche ali para ele, um café, um refri, porque às vezes o nosso exemplo, ele vai transformar uma vida. Então eu sempre tento aconselhar, principalmente jovens, né, os menores de idade, né, que cometem atos infracionais, eu sempre tento aconselhar, pessoas também, dando oportunidade, a gente fez uma parceria com um presídio. Então, assim, algumas pessoas que trabalham para conseguir uma regressão na pena, trabalham na reforma da delegacia, na manutenção, e a gente sempre tratando pessoas com respeito, e muitos não voltaram para o sistema prisional. Muitos não voltaram devido a esse tratamento que a gente tenta, e eu tento passar para os meus servidores, meus funcionários, eu falo os meus assim que trabalham comigo, para agir dessa forma. Então, assim, eu acho que é algo que a gente pode transformar, e eu vejo o senhor também transformando a humanidade com isso, essa conexão, a gente estava falando mais cedo, conexão, a gente chegar próximo da pessoa que às vezes não seria atingida se a gente agisse só na legalidade, parado, estático, sem a empatia. Então, Rúdico, né? Ontem até falei algo na igreja, cara, que ontem eu falei sobre o poder da influência, né? E eu usei um exemplo claro, né, cara? Jesus, ele era extremamente amigo de pecadores. E você vai pegar as escrituras dizendo, né, e ele sendo questionado por isso, porque ele era amigo de publicanos e pecadores. Mas, porque às vezes alguém fala assim, tá, mas a Bíblia diz que a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus. Mas Jesus, ele de forma muito clara, ele explica isso, porque Jesus, ele era amigo do pecador, mas ele não era amigo do pecado. Sim, sim. E eu acho que assim, é possível você conviver com uma pessoa, ter uma empatia humana, amar o próximo, claro. mas discordar 100% dele. Eu vejo que às vezes em alguns cenários, você como delegado, policial, o empresário que é cristão e etc., que às vezes as pessoas também, às vezes, elas viajam na maionese. Que ela acha assim, pô, o cara é delegado, ele é cristão, ele vai ser bonzinho no sentido de me acoitar. Não, pelo contrário. Bonzinho, bobinho, né? Vai ser bobo, vamos conseguir trabalhar, aquele cara patrão meu, ele é cristão, então assim, ele tem... E eu vejo que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de separar isso. O cara é cristão, mas aqui ele consegue amar o próximo 100% e discordar do próximo 100%. É igual pai e mãe. A minha base familiar também é cristão, assim, então eu tinha exemplos que assim, meu pai me corrigia, eu chamava atenção, minha mãe, e ao mesmo tempo eu sei que me amavam 100%.
Quando você é criança, adolescente, às vezes não, você entra naquele embate com pai e mãe, você acha que o pai e a mãe estão sabotando, não quer deixar você chegar naquele horário avançado, eles estão sendo ruins, mas depois você vai descobrir que na verdade dali é amor que ele tem por você. Justamente. E ama você, mas amar você não significa acoitar você, né? Eu até dei um exemplo ontem na igreja, cara, que foi um pai que o filho cometeu um crime, sabe? E apareceu numa imagem. E aí o pai, ele pegou o filho, cara, pôs o filho dentro do carro e levou o filho até a delegacia e entregou o filho pro delegado. Tipo assim, em prantos, em choro, dizendo assim, eu amo meu filho, mas não criei isso para ele. Então, eu